Voltamos com o nosso programa à luz desta semana, primeira semana do ano. Vamos começando com toda a força, né? Pedindo a Deus que nos ilumine sempre mais. Nós estamos conversando com você que está acompanhando a partir de agora, com o Padre Júlio Lancelotti, na Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio, nós já estávamos discutindo no bloco anterior sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Um outro ponto do Estatuto, que de vez em quando volta à discussão, é a possibilidade da mudança da chamada maioridade penal. Como é que o senhor vê essa discussão? Então, a questão da maioridade penal é uma escolha da nação. É uma escolha que a maior parte das nações do mundo marcam os 18 anos como a partir do qual a pessoa tem responsabilidade penal. Então, isso não é do Estatuto, isso é da Constituição. Está na Constituição de 1988 e é uma cláusula pétrea. Ela só pode ser mudada por uma nova Assembleia Constituinte. As cláusulas pétreas da Constituição não podem ser mudadas por votação do Congresso Nacional ou por decreto presidencial. Senão o presidente já teria feito isso. Eu teria baixado a maioridade penal para 12 anos. Então, é uma cláusula pétrea e a maior parte dos países tem 18 anos como essa idade por uma questão política, entre outras. Uma questão de escolha de uma nação e de um povo. Se nós formos pegar algumas ideias, como o próprio tomismo, como São Tomás de Aquino, ele diz que a idade da razão é aos 7 anos. Que a partir dos 7 anos você sabe o que você está fazendo. Então, então vamos pôr a maioridade penal para 7 anos. O que é um absurdo. Nós precisamos, e o que o Estatuto prevê, é priorizar a educação e a formação da pessoa. E nós temos, por exemplo, um dado muito interessante. A maior parte da população carcerária está entre 18 e 25 anos. O fato de ser 18 anos não diminuiu a criminalidade. Ao contrário, a maior parte da população carcerária está entre 18 e 25 anos. Depois, um outro ponto importante, o Estatuto não prevê impunidade. Ele tem medidas socioeducativas, entre elas a mais grave, que é a privação de liberdade. E, além da privação de liberdade, tem a semi-liberdade, tem a liberdade assistida, tem a presença diante do juiz com advertência. Então, é uma responsabilidade pedagógica e formativa que nós temos. Então, rebaixar a responsabilidade penal é uma bandeira política, é um engano. Diminuir a maioridade penal, nós vamos entupir ainda mais o sistema carcerário, sem nenhuma proposta educativa. Cada um de nós sabe. Vocês devem ver aí no Rio Grande do Norte, como eu vejo aqui em São Paulo, e você vê no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Manaus. Qual é a situação dos presídios? É para lá que nós vamos colocar os nossos jovens? Nessa situação dramática, as fundações, como aqui em São Paulo a Fundação Casa, não sei qual é a correspondente aí no Rio Grande do Norte, mas onde há privação de liberdade de jovens, são escolas de criminalidade. Não educam ninguém, não tiram os jovens da criminalidade. O que tira o jovem da criminalidade? Escola, estrutura familiar, proteção, esporte, lazer, cultura, defesa da vida, formação de valores. É por aí que nós temos que ir. Nós vamos pela ideia punitiva e não vamos pela ideia e pela proposta educativa. É o caminho mais difícil, mas é o caminho eficiente. É o caminho que muitos países do mundo, como até a Coreia do Sul, têm trilhado, priorizando o processo educativo, priorizando a formação das pessoas. Tire a arma da mão dos jovens e coloque um instrumento. Tire a arma da mão dos jovens e coloque um livro, coloque um objeto para esporte. Os nossos jovens, especialmente a juventude pobre, está completamente abandonada. Como estão as nossas escolas públicas?
como é que está a saúde dessa juventude, como é que essa juventude tem possibilidade de lazer, de esporte, de cultura. Então, nós os ferimos mortalmente e queremos puni-los, e queremos colocá-los num sistema prisional, dramático, violento, de tortura. Isso não educa. O caminho é um caminho de formação, de educação, de construção da pessoa, e não de violência, de negligência e de abandono. Então, uma criança que nas periferias das nossas grandes cidades, seja Natal, como seja Mossoró, seja o Rio, como São Paulo, como Belo Horizonte ou Cuiabá, seja em Palmas, seja onde for, as periferias estão abandonadas. O nosso povo está abandonado. A miséria é cada vez maior. Só aqui em São Paulo, cara, a população de rua é de mais de 30 mil pessoas. Eu não sei quantos habitantes tem aí em Mossoró. Quantos habitantes tem na sua cidade? Eu não consegui ouvir. Quantos habitantes tem a cidade de Mossoró? Mossoró tem uma habitação permanente e, por ser uma cidade polo, durante o dia aumenta substancialmente, né? Então, passamos de 200 mil, com certeza, Mossoró. Então, mas durante o dia, e que procuram Mossoró é bem maior. Agora, você imagine São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes, tem 30 mil pessoas nas ruas. E deve estar aumentando essa população de rua também numa cidade como Mossoró, como aumenta em Natal. Então, e a maioria são jovens. Você vê, nós vamos chegar a um nível de desemprego, agora entre janeiro e fevereiro, de 14%. O auxílio emergencial diminuiu. As crianças estão trabalhando nas ruas, estão trabalhando no Nordeste. Eu aprendi que às vezes estão pastoreando o carro. Aqui em São Paulo a gente diz é cuidador de carro. No Nordeste eu aprendi que fala está pastoreando o carro. Não sei se continuam usando esse mesmo conceito. Mas as crianças estão tendo que trabalhar cada vez mais cedo. E isso tudo faz com que esses jovens não tenham possibilidades adequadas de vida. Pois nós vivemos um crescimento do narcotráfico espantoso. Nós vivemos um sistema político que mata. E aí esses políticos que têm ideias completamente distorcidas da realidade propõem que a solução é o rebaixamento da maioridade penal. A solução é o aumento da responsabilidade social. De nós termos uma responsabilidade social que eduque, que cuide, que proteja e que faça com que as pessoas possam crescer nas suas condições humanas. Padre Júlio, vou só fazer uma correção. Nós estamos chegando a 300 mil habitantes, Mossoró, vocês com 30 mil moradores de rua. E aí eu vou aproveitar o gancho, né? Como é que esse trabalho com moradores de rua e paróquia ao mesmo tempo? Porque o senhor continua pároco. Pois é, eu estou numa mesma paróquia faz 35 anos, por 2 motivos. Ninguém quer vir para essa paróquia, porque é uma paróquia pequena, pobre e cheia de moradores de rua em volta, e nenhuma paróquia me quer, porque diz, aquele padre é maloqueiro, onde ele for, ele vai levar atrás todos os moradores de rua. Então, nós temos que ser comunidades acolhedoras, como pede o Papa Francisco, hospitais de campanha, que acolham os feridos, que acolham os que sofrem, que esteja aberta a todos, que não rejeite ninguém. Isso é um imperativo cristão. Exatamente. Ótimo. Nós vamos, então, para mais um intervalo, né? No próximo e último bloco a gente vai começar. Você continua conosco? Porque nós vamos começar um pouquinho como é que o Padre Júlio enfrenta, por exemplo, as críticas e os ataques. Ultimamente tem sido feitos muitos ataques à pessoa dele. Nós vamos, então, conversar com ele sobre como é que ele vive, na verdade, como é que convive com esses ataques e qual é o trabalho
que ele vem desenvolvendo com os moradores de rua. Você continua conosco aqui pela TCM no nosso programa A Luz.